Olá, tudo bom? Eu sou a professora Raindra Costa. Vamos estudar juntos o capítulo 20, como ocorre a prevenção de doenças causadas por micro-organismos. Então, o módulo 20 ele está dividido em 3 partes. A primeira parte são quem são os micro-organismos e quais as suas características. A segunda parte são as doenças que são causadas por esse micro-organismo. E a terceira parte é como prevenir essas doenças. Então, hoje eu vou ficar me movimentando aqui, tá? Então, pessoal, em todos os lugares vão existir esses micro-organismos. E por que eles têm esse nome, né? Porque são organismos microscópicos, beleza? Ou seja, a gente não consegue ver ao olho nu. Eles são as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus. Só que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. A gente já vai ver isso aí. Eles são seres, né, os micro-organismos, que vivem em diversos ecossistemas, interagem de diversas formas com o ambiente e com outros seres vivos. Embora, né, eles são essenciais, muitos são essenciais para a vida na Terra, gente. Só que algumas espécies causam algumas doenças nos seres humanos e em outros seres, nos animais, nas plantas. A gente já viu isso em cada reino, né? A gente viu que tem fungos que, né, vão ficar lá nas plantas e tudo mais. E alguns podem ser letais, ou seja, levar à morte. Então, os micro-organismos que a gente vai estudar aqui são as bactérias, os vírus, os protozoários e os fungos. Ou seja, essa aula é uma aula de revisão, porque a gente já viu toda essa galera aqui. A única galera aqui que a gente não viu são os vírus, mas a gente está vendo porque estamos vivendo uma pandemia causada por um vírus. Então, vamos lá. Os vírus, pessoal, os vírus, né, eles são seres que a gente fica, são seres vivos, não são seres vivos? Por quê, pessoal? Os vírus não possuem células. Lembra que eu falei? Então, eles não vão possuir uma célula, por isso que eles não são considerados seres vivos, porque para ser vivo tem que ter uma célula. O vírus, ele só sobrevive dentro de uma célula, ou seja, ele precisa hospedar, ele é um hospedeiro. Por isso que lá no outro slide a gente falou que ele é um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Se ele não estiver dentro da célula, ploft, não tem vírus, tá? Ele não consegue se reproduzir, ter as funções, fazer as funções básicas dele. Então, vamos lá. Todos os vírus dependem de células vivas para se multiplicarem. Esses micro-organismos, na verdade, são partículas formadas por uma cápsula de proteína que envolve o material genético. Então, aqui, né, que envolve o material genético é uma cápsula de proteína. Eles usam os mecanismos das células, né, dos seres vivos para se multiplicarem e durante esse processo desencadeiam reações no organismo que podem levar ao desenvolvimento de doenças. As bactérias, né? A gente já estudou, fazem parte do reino Monera. São, né, um outro tipo de micro-organismos que podem levar a doenças, né? Elas são unicelulares, lembram? E procariontes. Por que elas são procariontes? Eu revisei isso tanto com vocês na outra aula, porque elas não têm o quê, pessoal? Uma membrana nuclear, muito bem. São extremamente importantes para a nossa existência. Sim, as bactérias são o quê? Temos probióticos, temos um monte, né, de alimentos, os lactobacilos vivos que tem no leite fermentado, que a gente utiliza, né, e fazem muito bem para a nossa saúde, né? E aí, eles possibilitam que o nosso organismo realize diversas funções, como, por exemplo, a digestão. Então, essas são as bactérias. Aula molezinha, né, pessoal? Aula de revisão. Os fungos, a maioria é visível ao olho nu, como alguns cogumelos e mofos, mas certas espécies são unicelulares, a gente viu. As leveduras, e elas são classificadas, né, como micro-organismos.
porque é invisível, né, a olho nu. Então, as leveduras são os micro-organismos. Os fungos, né, são visíveis a olho nu, a gente não chama de micro-organismo. E alguns podem causar doenças, né, a gente já viu também. E os protozoários, né, que alguns podem causar doença, e eles vivem em ambientes aquáticos e com certa quantidade de água. A gente já viu também alguns protozoários que vão parasitar. Então, agora nós vamos estudar as doenças que são causadas por esses micro-organismos. Só que a gente vai dividir, né? Vou falar um monte de doença aqui e vai ficar todo mundo perdido. Agora, a partir desse momento, a gente vai estudar sobre doença em quase todas as aulas. Então, fica calmo, porque a gente já viu muitas doenças. Então, aqui a gente vai ficar revisando esses conteúdos. A influenza. Influenza é um vírus que causa a gripe. Então, vamos lá, né? Influenza, o que é? O que ele causa? Uma infecção no sistema respiratório, né? Quando a gente fica gripado, nosso sistema respiratório fica debilitado. Quais são os sintomas da gripe? Todo mundo sabe, né? Febre, dor nas articulações, tosse, espirro, cansaço, congestão nasal, coriza. E a transmissão, como é que é? É de pessoa a pessoa. Por quê? Através da gotícula de saliva, né? Então, quando você tosse sem colocar a mão, você está contaminando a outra pessoa com esse vírus. E a prevenção são hábitos de higiene, tampar a boca ao tossir e tudo mais, beleza? Vamos ver aqui esse quadrinho, né, que fala sobre os tipos de gripe. A gente tem o tipo de influenza A, que tem a maior capacidade de disseminação e são responsáveis por aquelas epidemias, né, que são a gripe aviária, gripe suína e tudo mais. A gente tem o tipo B, influenza B, que também tem capacidade de se disseminar. E a influenza tipo C, que é a mais branda, ou seja, mais leve. Aqui, já que a gente está vivendo nesse momento horroroso de pandemia, vocês sabem diferenciar o que é um surto, uma pandemia, uma epidemia? Vamos lá, né? O exemplo da Covid-19, né? Quando foi uma endemia, a gente tinha os casos previstos e limitado a uma região, né? Quando você tem esse crescimento desses casos, além do previsto, corre um surto. Só que também está limitado numa região. A gente tem aqui muito o surto de dengue, né? Porque está limitado aqui no Rio de Janeiro. A gente viu também que teve um surto de quê? De hepatite A, né? Em 2018, lá na aula do capítulo... Não lembro. A gente viu que teve um surto. Por quê? Porque foi um aumento do número de casos. Alguém pensava que ia ter hepatite A? Não, ninguém pensava. Então, os casos cresceram, só que ficou limitado a uma região. Foi até um bairro aqui no Rio de Janeiro. Epidemia é quando ocorre a expansão, né? Vai para outros lugares, ou seja, vai para outros países. E pandemia é quando já tem vários casos no mundo inteiro. E aqui eu trouxe outra doença. Eu trouxe, ó, a apostila fala, né? A gente precisa estudar uma outra doença causada pelo vírus, que é o resfriado, né? Então, o resfriado é uma forma, né? A gente fala que é a forma mais branda da gripe. Não, a gripe é causada pelo vírus influenza, pode ser A, B, C, né? A, B ou C. E o resfriado é outro vírus, tá? É o rinovírus. E aí existem mais de 200 tipos desse vírus, né? A duração, a gripe é mais forte, dura mais tempo. E o resfriado, a gente fica 2, 4 dias com um resfriadinho, né? A febre na gripe geralmente é muito alta e no resfriado você fica ali no estado febril mais baixo. Então, geralmente, nós temos resfriados. Gripe a gente não costuma ter, né? É uma coisa bem mais grave. E a gente já tem vacina para gripe. Eu já tomei a minha vacina desse ano. Por quê? Porque eu estou no grupo de risco, porque eu sou professora, beleza? Outra doença causada por o vírus é o rotavírus, né? É uma doença que dá muito em crianças. Por quê? Por causa da falta do hábito de higiene, né? Então, olha, os sintomas do rotavírus são
vômito, febre, além de diarreia, podendo levar a desidratação, né? Porque a transmissão que a gente fala é oral fecal. Por quê? Porque a gente tem a ingestão de alimentos ou de água contaminada com fezes que contém o vírus, beleza? A prevenção, já tem vacina para rotavírus, sabia? É dado para as crianças com menos de 6 meses. E hábito de higiene e saneamento básico, beleza? Então, é uma doença que afeta o intestino de crianças e geralmente dá muito em criança, porque criança leva o tempo inteiro a mão à boca, né? A mãe sempre fica falando, os responsáveis, tira a mão da boca, não sei o quê. Então, é uma doença que afeta geralmente as crianças e que vai causar uma diarreia, mas que a gente precisa, né, observar. E a meningite viral. Por que eu falei meningite viral? Porque existe a meningite bacteriana. A gente está falando aqui das doenças causadas por vírus. Estamos organizando as doenças de acordo com o agente patogênico que essa doença vai ter. Então, aqui a gente está estudando os vírus, então é uma infecção que ocorre nas membranas ao redor da medula espinhal. Aqui eu trouxe, deixa eu sair daqui. Né? Aqui, ó, a gente tem, né, o crânio, e aí a gente tem o cérebro, e existe uma camada que protege esse cérebro. Isso é chamado de meninge. E aqui em cima a gente tem o crânio, né, que é o osso. Então, é a inflamação, tá vendo? Dessa camada que protege o cérebro. Os sintomas são a febre, forte dor de cabeça, vômito e endurecimento da musculatura da nuca. Então, né, as pessoas gostam de fazer o exame, né, para você ver se encosta o queixo, né, aqui nessa parte do peito, né, porque você fica com muita dor aqui atrás. E a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, né? Via meio de gotículas de saliva, tosse, espirro do doente, consumo de alimentos ou água contaminadas por o vírus e partilha de copos e talheres. Então, se você tem uma pessoa contaminada, você não pode compartilhar nada. Então, garrafa, prato, talher, copo, não pode compartilhar. A prevenção é a higienização dos alimentos, né? Os objetos pessoais e realizar o tratamento da água e cuidar do saneamento básico, da higiene pessoal. Doenças causadas por bactérias. Vou ficar me mexendo aí, gente. Não se perde, não. Né? As diarreias causadas por bactérias provocam cólicas intestinais, febre, enjoo, desidratação, perda de apetite, cansaço. Então, são transmitidas por algumas espécies de bactérias que contaminam a contaminação de água ou de alimentos. E pode ser passado de pessoa a pessoa através do contato direto ou indireto. A prevenção é consumir apenas água tratada, lavar bem os alimentos antes de consumi-los e fazer higiene pessoal. Lavar a mão após ir ao banheiro, né, antes das refeições. E o tratamento. Qual é o tratamento dessas doenças, pessoal? O tratamento das doenças causadas por bactérias, geralmente, né, são feitas com antibióticos e hidratação. Hidratação por quê? Porque o seu próprio organismo, o sistema imune, que a gente vai estudar na próxima aula, já tem um spoiler aqui, né, vai tratar dessa infecção. E o antibiótico, que a gente viu lá no Reino Monera, né, que consegue, né, eliminar as bactérias. A gente vai estudar duas doenças, né, causadas por bactérias, que a contaminação é um pouquinho diferente do que essa que a gente falou, né? De alimento, água contaminada. A gente vai ver como é que ocorre. A primeira doença é a tuberculose. Vem para cá. Né? Então, ela é provocada por uma bactéria dessa espécie que infecta principalmente os pulmões, provocando tosse prolongada, febre e cansaço. Pessoal, estima-se que 1/4 da população mundial já tem essa bactéria, beleza? Então, é uma doença que a gente precisa cuidar, né, já tem vacinação, a gente vai ver, né? E prestar atenção nos sintomas. Outra doença, né, que pode ser causada por bactéria é a hanseníase. Ela antigamente era chamada de lepra, né, devido ao nome da bactéria que causa. E aí, ela é causada por uma bactéria que ela vai se espalhar rapidamente e pode contaminar um grande número de pessoas em pouco tempo.
Então, a bactéria ela vai atingir a pele, os nervos periféricos, fazendo com que o indivíduo ele perca a sensibilidade em algumas partes do corpo. Então, por isso que é importante conhecer todas as suas manchas, né? Porque a hanseníase é uma doença que causa uma mancha na pele e essa mancha ela não tem sensibilidade. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, né? Por conta do contato com as gotículas de saliva, secreção no nariz. E aí a prevenção, né, da hanseníase o diagnóstico. Então, saber, né, que você tem a doença é o principal passo para você tratar e prevenir. Então, como é que ocorre o tratamento das doenças causadas por bactérias? Então, a gente sabe que lá no Reino Monera, que a gente já estudou isso, né? Que esse pesquisador, o Alexander Fleming, ele conseguiu, né? Ele estava pesquisando o tipo de bactérias e aí ele esqueceu essa cultura dele em cima da bancada e aí um vírus cresceu e aí ele viu que esse vírus produzia uma substância que é a penicilina, que, né, atua como antibiótico, porque ela conseguiu matar as bactérias que ficavam ali ao redor do fungo. Então, né, nas doenças causadas por bactérias, a gente tem um tratamento, os antibióticos. A gente já discutiu, né, lá no Reino Monera, o uso dos antibióticos e tudo mais. As doenças causadas por fungos, né? Então, a gente já viu que existem algumas doenças que a gente chama de micose, né? Então, o pano branco e a candidíase são exemplos, né, dessas micoses, cujos sintomas são parecidos, é uma coceira local, manchas avermelhadas ou brancas. Por isso que é importante a gente conhecer as manchas, né, e ir sempre ao médico. O tratamento sempre, geralmente, é feito com antifúngicos, né, que podem ser pomadas ou medicamentos de via oral, né, comprimidos, cápsulas, xaropes, né, que vai atacar esses fungos e aí você vai ter, né, a morte desses fungos. A prevenção principal, né, é ter hábitos de higiene, lavar-se com frequência utilizando água e sabonete, ou seja, tomar banho, né, e se secar bem após o banho, né, então secar os dedos, né, entre os dedos, tudo mais. Evitar compartilhar, né, toalhas, essas coisas, e roupas íntimas, né, e materiais usados para manicure, essas coisas, né? E evitar usar o mesmo calçado por muito tempo, ficar abafado, né, o local. As doenças causadas por protozoários, também já vimos a maioria delas. Então, essas infecções, elas podem ser transmitidas de diversas maneiras, né? Pode ser ingestão de água e alimento contaminados com os parasitas, né? Picadas de insetos, relações sexuais sem proteção. Então, de maneira geral, a gente pode prevenir o contágio dessas doenças mantendo hábitos saudáveis, como lavar as mãos, hábitos de higiene, né, gente? Sempre falando a mesma coisa. Saneamento básico, né? Usar o preservativos nas relações sexuais e tudo mais. Então, aqui a gente vai ver, né, as principais doenças causadas pelos protozoários. Eu só vou citar elas porque lá no reino dos protozoários, né, que a gente já estudou, a gente já viu cada uma delas separadas. Então, é a malária, a leishmaniose, a doença de Chagas, a tricomoníase e a toxoplasmose. E é dela que eu vou falar um pouquinho mais a fundo. Então, ela é transmitida, né, por esse protozoário da espécie Toxoplasma gondii e em grávidas, né, ela pode causar algumas infecções que podem levar ao aborto ou ao desenvolvimento ou afetar o desenvolvimento do feto, né? Pode levar a problemas neurológicos ou cegueira. A transmissão ocorre porque esse protozoário vai estar presente nas fezes de gatos e outros felinos, né? E aí vai ser transmitido quando alguém come e bebe água contaminado por essas fezes, né? A carne de boi e de porco também pode conter esses protozoários e por isso é importante cozinhar bem as carnes, tá? Aqui a gente tem, né, o ciclo de vida, então, fezes contaminadas por esse protozoário, que pode contaminar, né, os vegetais, frutas, água e a carne crua mal passada. E isso pode contaminar as pessoas. Existe outro método também de transmissão, que é através de transfusão de sangue, né, ou transplante. Né, se a pessoa estiver contaminada com esse protozoário, isso pode levar
pode transmitir a doença. E aqui, né, trouxe aqui que o gatinho ele não tem culpa, né? Então a gente precisa ter hábitos de higiene, ou seja, viu um gatinho fofo na rua, é difícil falar, mas não pode fazer carinho porque você não sabe, né, a procedência do gato e tudo mais. E lavar as mãos o tempo todo, né, lavar os alimentos, ter hábitos de higiene, como a gente está falando aqui o tempo todo. E como é que a gente previne todas essas doenças causadas por esses micro-organismos, né? A gente viu aqui, né, que ter hábitos de higiene, que são todas essas medidas, né? Lavar as mãos antes, depois de comer, ao ir no banheiro, né? Quando chegar da rua, evitar tocar os objetos com a mão, porque a gente coloca a mão na boca, né? Tomar banho diariamente, se secar bem, lavar os alimentos, né? Lavar as roupas íntimas de uma maneira correta. Então, todos esses são hábitos de higiene. Então, pessoal, obrigada. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, beleza? Um beijo e até a próxima aula.